É um sentimento de raiva, de indignação e de impotência que eu tinha que vir desabafar com vocês. Segundo o Globo Esporte, o Corinthians acertou a venda do meio atacante Pedro ao Zenit por 9 milhões de euros. Inacreditáveis 9 milhões de euros. Para aquele que promete ser a maior joia da história do Corinthians. Para o jogador que nas categorias de base rivalizava com o Endrick, que foi vendido por cerca de 400 milhões de reais ao Real Madrid. O Pedro está sendo vendido por 10% disso. Eu tinha que vir aqui conversar com vocês sobre esse sentimento de ódio mesmo, de impotência, de você ver o clube que você ama sendo destruído e não poder fazer nada. As dívidas do Corinthians beiram aí 1 bilhão de reais, por volta de 1 bilhão. Imagina uma venda de 100 milhões de reais que seja do Corinthians, 20 milhões de euros ali, 150, já não é uma baita diminuição nessa dívida? E o Pedro vale mais, gente. Indignado, o jogador que rivaliza com Vitor Roque e Endrick na base. Tudo bem que não mostrou ainda no profissional, porque não teve chances ainda, porque joga num time desorganizado. Mas assim, eu tinha que vir conversar com vocês, porque eu estou extremamente indignado. Eu estou com raiva, eu estou com ódio. É um sentimento de não poder fazer nada, de não importa o que diga, não mudar nada. O Duílio não pode fazer isso com o Corinthians, e o pior é que ele já fez. Segundo as informações, ele já fez. E 9 milhões de euros para um clube europeu é nada. É nada. Ah, mas o Corinthians vai ficar com 30% numa futura negociação. Me diz, qual foi o jogador que o Zenit vendeu sem ser o Hulk? Qual jogador o Zenit vendeu? O Malcom tá lá há quantos anos não é vendido? O Claudinho há quantos anos não é vendido? O Zenit não vende jogadores. O Zenit não é o CSKA, o Zenit não é o Benfica, o Zenit não é o Porto. O Zenit deixa lá até o contrato vencer. O Corinthians vendeu o Endrick 100%, 80% que tinha do Endrick por 9 milhões de euros, porque esquece os 30%, não vai ser revendido, Pedro. Vão deixar lá até o contrato vencer e vai ser de graça para outro time. O Corinthians fez hoje uma das maiores burrices, uma das maiores vergonhas da sua história, uma das maiores manchas da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o torcedor é obrigado a assistir a mesma incompetência de sempre dos mesmos que destroem o Esporte Clube Corinthians Paulista. Estão destruindo o Corinthians, estão acabando com o Corinthians. 9 milhões de euros é menos do que foi vendido o João Vitor, zagueiro de 24 anos. O Corinthians conseguiu vender uma de suas maiores promessas na história, se não a maior, de 17 anos por 9 milhões de euros. Eu estou sinceramente indignado. Eu paro pra pensar isso, eu tô triste, a verdade é que eu tô triste demais com o momento que colocaram o Corinthians. O que me leva a pensar, será que é só 1 bilhão a dívida? O buraco que o Corinthians tá? Será que o transfer ban é só por 150 mil, é menos de 1 milhão mesmo? O buraco que o Corinthians tá me parece muito maior, me parece um desespero absurdo por conseguir dinheiro. Sem falar no Mantuan, que foi vendido por 2 milhões de euros, gente. A multa por 80% do jogador era 10 milhões de euros. O que já era questionável, mas por um jogador com 3 cirurgias no joelho, como histórico que tinha, até que o torcedor aceitava 10 milhões de euros. E muitos achavam pouco. Eu, para mim, estava razoável. Aí você vende 40% dele, o que é metade de 80%, que deveria ser igual a 50% dos 80% que o Corinthians tinha fixado 10 milhões, era no mínimo 5 de euros. O Corinthians vendeu por 2 milhões de euros. Um jogador que já tinha sido testado, não era uma aposta do Zenit. Não era um jogador que o Zenit tanto fez, tanto faz. Era um jogador que o Zenit queria e queria muito. Que a torcida do Zenit gosta e tinha eleito como o melhor jogador de maio e junho. O Corinthians vendeu por 2 milhões de euros. Parece que o Zenit liga lá e fala: ô, eu quero contratar o Mantuan por 5 milhões aí. Aí o Corinthians fala: eu só vendo se for por 2. Eu só vendo se for por 2. Parece que ligam lá e falam pro Pedro: ô, 17 milhões do Pedro aí, o que vocês acham? Ah, o Corinthians, 17 milhões é muito, é só sai por 9. Eu duvido você pagar 9.
Isso é um episódio de The Office, caramba! É um episódio de Os Simpsons, que o Homer vai comprar um carro e faz uma coisa dessas. Estão destruindo o Corinthians. 9 milhões de euros pelo Pedro é uma vergonha, é um absurdo. É cuspir na cara do torcedor. Na cara do torcedor que paga camisa cara pra caramba. Que paga dinheiro do ingresso. 9 milhões de euros é uma burrice. É chamar seu torcedor de idiota. Me fala um atacante que o Corinthians compra por 2 milhões de euros. Me fala um atacante na qualidade do Mantuan. Não existe. Não existe. O Corinthians me faz uma incompetência dessas. Uma burrice dessas. Quer bater na cara do seu torcedor. Desculpa por estar gritando. Desculpa. Eu tô muito indignado. Eu tô muito puto com o que o Corinthians fez hoje. O Corinthians está cometendo um dos maiores erros de sua história. Ah, mas e se não vingar no futuro? Ah, se no futuro não for que nem o Pedrinho, não mostrar o valor que valeu. Dane-se! Dane-se! O Hendrick foi vendido pelo que fez na base ou pelo que fez no profissional? O Hendrick foi vendido pelo que fez na base, pela promessa que é na base. No profissional, ele fez alguns gols? Fez alguns gols. Mas no time organizado do Palmeiras, até eu faço gol, caramba! O valor, quem define é o mercado. E o mercado do Pedro era para mais de 20 milhões de euros. Uma promessa, uma joia. Uma joia. Que merda do Ilho! É uma das maiores burrices da história do Corinthians. E de verdade, o buraco do Corinthians deve ser muito maior do que parece. A tristeza e a indignação que dá nesse momento é absurda. Não pode vender um jogador, um atacante promissor como o Pedro por só 9 milhões de euros. Não pode. Olha, para mim o mandato do Duílio tinha acertos, tinha erros, mas tinha bastante coisa boa, até melhorou bastante coisa no Corinthians. Não posso ser mentiroso e falar que não melhorou nada. Melhorou em comparação anterior, que era péssima também. Que era péssima e ele era diretor de futebol. Porém, após essa, não tem como ser favorável ao Duílio. Não tem como não querer o impeachment do Duílio. Eu não sei mais se são erros ou é de propósito o que está acontecendo com o Corinthians. É absurdo o que fazem com o Corinthians. Como destroem uma instituição que a gente ama. O torcedor corintiano ama demais o Corinthians e não merece passar por uma humilhação dessas. A gente virou zoeira no Habibs. Do Habibs, pesquisa aí. Compararam as ofertas das Bibis Firras com a venda do Pedro, mano. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, comenta aí embaixo a sua opinião sobre o Pedro ser vendido por 9 milhões. E é isso. Não podiam fazer isso com o Corinthians, não podiam. O Pedro vale muito mais do que 9 milhões e hoje foi cometido um dos maiores erros da história do Corinthians. Muito obrigado.